Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Amém. Que Deus abençoe. Podeis assentar por um momento. As crianças reverentemente, vão tomando os seus lugares também, vão descer para o pré. E os músicos, enquanto, mais uma vez, queremos realmente nos sentirmos, nessa atmosfera que tem sido feita, através de cada coração desejoso a ouvir a palavra de Deus. Amém? Você está desejoso? Amém. É bom ver o seu coração desejoso de ouvir a porção. O profeta disse: o Espírito Santo, ele se alimenta da palavra de Deus. Então, lembramos daquele quadro de Rebeca na Bíblia, que deu água para os camelos. Ela deu água para Eliezer e deu água para os camelos. Sem saber ela que os próprios camelos que ela estava dando água era o que levaria ela até Isaac. É um tipo perfeito, irmãos, que o próprio Espírito Santo em que você está servindo é o que te levará também no rapto. O Espírito Santo se alimenta da palavra. Jesus disse: nem só de pão. Então, nesta noite viemos para nos alimentar da palavra que é eterna. Então nós vamos ler as Escrituras, Nós estamos lendo a mensagem A Festa das Trombetas e estamos falando exatamente sobre
conectando com as trombetas, né? Estamos falando sobre a voz, né? Escutando a sua voz. E eu quero ler hoje a escritura de Levíticos. Eu quero ler a escritura de Levíticos. E que é o que nós estamos lendo, né? Levíticos, capítulo 23, verso 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas. Santa convocação. Quero ler também o versículo 9. O versículo 9. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação. O senhor está lendo qual versículo? Versículo 9. Do 24. É que vocês são águia, né? Então é o capítulo 24, capítulo 25, verso 9. Isso, eu já fui lá. 25, 9. Todos encontraram agora? Tá. Então, no mês 7º, né, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que nele nascer de si mesmo. Não semeareis, nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações. Porque jubileu santo será para vós, a novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Então, a cada 49 anos, né, cada 49 anos, no ano 50º, então, no 7º mês, que tinha 3 festas, né? Tinha a festa das trombetas, tinha a festa da expiação e tinha a festa dos tabernáculos. É bem fácil, né? Acho que vocês nunca mais vão esquecer, né? 7 festas, né? Então, as últimas 3 festas, era a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Essas últimas 3 festas eram feitas no 7º mês. E a cada 50 anos, né, cada 49 anos, né, no 50º ano, passava, então, no dia da expiação, né, passava-se, então, uma trombeta por toda a terra. Era chamado, então, o ano de jubileu. Por que eu estou lendo essas escrituras? Nós vamos depois meditar nisto, né? A meditação nossa nessa noite, né, baseada na mensagem A Festa das Trombetas, está no parágrafo 135. Então nós vamos orar, você faz a sua oração. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Mais uma vez, agradecemos por esta oportunidade e aqui estamos nós, Pai, mais uma vez, para ouvir a Tua voz e alimentar da mesma, Pai, porque é o alimento para as nossas almas. E a leitura da palavra, a leitura da mensagem, não somente uma leitura como um romance, mas sabermos o que está entre linhas e saber o que o Senhor está falando para nós. Queremos ouvir a voz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Preste bem atenção, irmãos, que o que nós vamos continuar lendo. A leitura, né, desta mensagem não é uma leitura, vamos dizer assim, sistemática, não sei se é essa palavra, é uma leitura sistemática, mas a gente vai lendo cada porção e tratando de dar sentido nisto. O parágrafo 134, que foi o último parágrafo que lemos, né? Foi isso, né? 134. Amém? Foi o último que lemos, irmãos? Amém? Quem pode dizer amém? Foi 134 o último? Amém? Se vocês observaram aqui, irmãos, é muito importante. Nós estávamos falando domingo sobre esta voz mansa e suave, né? Conectando com o mistério da revelação, né? Dos selos, né? Da abertura do livro, dos nomes. E vimos aqui daqueles 7.000, aqueles 7.000 que estavam ali naquele tempo, que não dobraram os seus joelhos diante de Baal e nem beijaram, né, os deuses. E o profeta fala que aqueles 7.000 são eleitos, é um tipo dos eleitos, é um tipo dos eleitos deste tempo aqui, em meio a tudo que está acontecendo. Tem os eleitos que não estão envolvidos nisso. Eles são homens e mulheres, né? Homens e mulheres especiais que não vendem a sua primogenitura. Eles não vendem a primogenitura, eles não dobram seus joelhos, como Daniel, que não trocou o seu Deus, né, pelos deuses da Babilônia. Então, quando, irmãos, eles colocaram aquela lei que não era para orar a nenhum Deus durante aquele período, Daniel mostrou, através do seu posicionamento de orar, que havia um Deus que era maior do que todos os deuses da Babilônia. Ele disse: eu tenho um Deus que é o único Deus sobre todos os deuses e o único que se deve adorar. Ele não curvou-se diante da lei daquele rei, né, que era Nabucodonosor. Os 3 jovens também, eles não prostraram. Então, quando vemos esses 7.000 que não prostraram os seus joelhos diante de Baal, não beijaram, o profeta estava dizendo, eles estavam ali. Elias não sabia, pensava que era só ele, mas eles estavam ali com a mesma fé de Elias. Então veja que esta voz mansa, suave, né, revelando isso no meio daquilo que estava acontecendo ali, eu estava pensando isto, né? E hoje essa voz está posicionando os eleitos também, está falando com os eleitos também. Agora, no parágrafo 134, eu quero ir rápido aqui para
no parágrafo 134, tem algo aqui que eu gostaria que os irmãos vissem. Eu gostaria que todos os eleitos pudessem ver. Eu creio que verão, porque são predestinados para ver, né? Aqui diz assim, ó, no 134, isso é a revelação completa de Jesus Cristo. O irmão Brana dá uma palmadinha na Bíblia, presta bem atenção nisso. Isso é a revelação completa de Jesus Cristo. E os 7 selos tinham os mistérios ocultos de tudo que isto era. E devem abrir isto no último dia. No último dia. Na era de Laodiceia. No final do tempo. A promessa, irmãos, a profecia é isto. Graças a Deus, veja bem, graças a Deus, isso encerra a mensagem à igreja. Depois disso aqui, irmãos, não tem mais mensagem à igreja, à noiva, à igreja, aos gentios. Isso, veja bem, a encerra. Quando eles olham para trás e vê o que tem sido, e vê onde tudo isso foi trazido, isso a encerra a era da igreja. Vocês puderam ver isso aqui, irmãos? O que ele está dizendo aqui, antes de entrar na festa das trombetas, né, ele mostrou uma base que nós falamos aqui. Qual base? Né? A base, né, das eras da igreja, certo? Quantas eras são? 7. Aí ele mostrou a base dos 7 mensageiros. Quantos são? 7. Então, irmãos, é bom quando nós, irmãos, não temos que, vamos dizer assim, que ir muito longe para captar, porque ele revela isso. Então, ele está dizendo, nós estamos vivendo na última era da igreja. É a última. Nós poderíamos ter nascido na 6ª, na 5ª, na 4ª era. Mas nós nascemos aonde? Viemos na 7ª era. Viemos na última era. Viemos na última era. Então, tem crianças que vão nascer, né? Por exemplo, nós temos que os filhos vão nascer em 2021. Agora temos uns que já nasceu em 2020. Mas esses vão nascer em 2021. Né? O que vai ser em 2021? Vai ter novas leis, né? Vocês estão entendendo? Vai ter novas leis, vai ter mudanças, né? E outras coisas. Então, aqueles que vão nascer em 2021, eles vão, vamos dizer, eles vão pegar, né? Vão nascer dentro de outro ano. Leis e outras coisas, dentro do ano de 2021. Então, se você pergunta que ano você nasceu, né? Não, eu nasci no ano... eu nasci no ano tal. Né? Eu, por exemplo, o meu aniversário, né? Sempre quando eu falo do meu aniversário, esses dias eu falei para alguém do meu aniversário, eu disse, eu nasci em 7 de abril. A pessoa disse, olha, quase na data que o profeta nasceu, né? Que o profeta nasceu em 6 de abril. Eu nasci 7 de abril, então eu poderia fazer aniversário na mesma data que o profeta nasceu. Mas por um dia, né? Eu nasci dia 7, ele nasceu dia 6. Aí ele disse, olha, quase no mesmo dia que o profeta nasceu. Aí tem aqueles que nasceram no mesmo ano, tem aqueles que nasceram na mesma data, tem aqueles que
né, que vai me... Olha, eu nasci nos anos 80, eu nasci nos anos 90, eu nasci nos anos de 2000. Na época que eu nasci, dizia assim, 1000 chegará. Quem lembra desse ditado? 1000 chegará. 1000 passará? Me ajuda, por favor, me ajuda. 1000 passará, como é que é? 2000. Quem lembra desse ditado? Deixa eu ver as mãos, só poucas mãos aí que lembram, minha mãe só? E o Adriano deixa eu ver. Isso, irmã Verena, lembra disso aí? Quem mais? Lembra, irmão? Maralina fez o hino, né? Como é que era? Foi feito até um hino sobre isso aí. Foi feito até um hino, né? Então, era como... eles disseram até, olha, vai chegar até 2000, né? Mas não vai passar. Passou quantos anos já? 20. Então eles diziam, de 1000 vai passar, mas 2000 não chega. Então era aquilo, né? Quando chegou o ano 2000, já passou 21 anos. Então, já passou 21 anos, está passando 21 anos a mais do que eles falaram, né? Então, o que isso nos faz a pensar, irmãos? Presta bem atenção. O que isso nos faz a pensar? Por que eu faço essas perguntas? Por que eu penso nisso? Que de acordo com as profecias, de acordo com a palavra de Deus, nós estamos em qual era, irmãos? Nós estamos em qual era, igreja? Nós estamos na última era. Agora, esse ditado, 2000 chegará e 2000 não passará, é um ditado. Agora, a última era não é um ditado, é a palavra de Deus. Nós estamos na última era. Ele cumpriu sua palavra? Que na última era viria um último mensageiro, que seria um profeta. Ele cumpriu sua palavra? Quantos creem que ele cumpriu a sua palavra? Ele cumpriu, mas na voz do 7º anjo. Então ele cumpriu sua palavra. Então Apocalipse 10 se cumpriu. Malaquias 4 se cumpriu. Nós não cantamos isso? Se cumpriu. Deus enviou o mensageiro. Deus não esqueceu da era final. Quando nós olhamos desta forma, irmãos, então nós vemos que privilégio. Amém, irmãos? Nós vemos que expectativa. Então ele está dizendo isso. Agora, por isso que ele disse, então, veja que a mensagem do 7º anjo, ele disse, a revelação dos selos, dos mistérios ocultos, seria exatamente nesse tempo. Então, que privilégio, né, irmãos? Agora, ele disse, então isso encerra, ele disse, os selos, as eras, né, o 7º anjo, a mensagem, ele disse, agora isso encerra a era da igreja. Então estamos na última era, tá? Ele diz, agora observe as trombetas. Aí ele fala, agora observe as trombetas, das quais estamos falando. Ele disse, agora nós vamos falar sobre as trombetas. As trombetas, ele disse, são um chamado para se reunir. Então, eu vou me ater um pouquinho nesta noite sobre o significado de trombeta. Trombeta. O que significa, né, trombeta na Bíblia? Eu vou me ater a isso. Trombeta. Porque o que nós olhamos nas Escrituras, em Levítico, né, que lemos aqui, o 23, né? Vocês observaram que o 23, verso 24, fala que tereis descanso memorial com som de quê? De trombeta ou trombetas? Trombeta ou trombetas, irmãos? Diga tudo junto. Qual que é a diferença de trombeta e de trombetas? É que uma é singular e a outra é plural. Simples, não é, irmãos? Não é simples? Então aqui não está escrito assim, memorial com som de trombeta. Memorial com sonidos de
Tá? É importante vocês ouvirem isso, irmãos. Tá, vamos lá. É trombeta ou trombetas? Tá, trombetas quer dizer mais. Tá. Porém, no 25, verso 9, diz o quê? Então, no mês 7º, aos 10 do mês, fará passar a trombeta do jubileu. Quantas trombetas aqui? Uma. A trombeta do jubileu. Certo? Lá no livro de Isaías, que nós lemos lá no começo da mensagem, volta um pouquinho lá. Vocês anotem, irmãos. Vocês anotem aí. Eu sei que lá no livro de Isaías, né, no capítulo 18, no livro de Isaías, capítulo 18, você vai ver lá, no capítulo 18, né, verso 18, que no final do versículo, né, e todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se alvorar a bandeira no monte, o vereis. E quando se tocar as trombetas, o ouvireis. Amém? 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 Você está lendo aí? É as trombetas? Está escrito aí? É as trombetas? Eu estou lendo Isaías, capítulo 18, no primeiro versículo. Aí eu disse que ia no primeiro, segundo, lá no... Vocês vão acompanhando assim, ó. Ó, vós, veja bem, todos os habitantes do mundo, tá vendo? E vós, os moradores da terra, quando se alvorar a bandeira nos montes. Então veja, irmãos, eu quero que a igreja, olha a voz que está falando conosco, tá? Quando se alvorar a bandeira nos montes. Então é uma bandeira singular e montes é o quê? Plural. Vocês têm que entender o singular e o plural. É importante entender isso, será, irmãos? Será que é importante? Quantos creem que é importante? Levante a mão. Amém? É importante. Por que é importante saber o plural? Por que é importante saber o singular das coisas? Plural e singular. É importante saber isso. Quando está falando singular e quando está falando plural. Para que você não misture as coisas. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo assim. Para nós aqui, os gentios, presta atenção, para nós aqui, os gentios, que estamos vivendo na última era da igreja, nós temos uma promessa que na última era da igreja, chamada a era de Laodiceia, Deus enviaria um profeta. Vocês entenderam? Não é uma promessa? Ah, ele enviaria quantos profetas? 1 ou 2? 1. Na voz dos anjos, é assim? Na voz do sétimo anjo. Agora, para Israel, Apocalipse 11, nós vemos ali que tem uma promessa de quantas testemunhas? 2 testemunhas. É importante você saber. Ou só vai Moisés lá para Israel? Quem vai para Israel? Moisés e Elias. Tá, os 2 são profetas. São 2 profetas que são enviados para Israel. Vocês estão entendendo? 2 profetas. Agora, preste atenção. Ele está dizendo aqui que quando se alvorar a bandeira, é quantas bandeiras? 1. Nos montes, os vereis. Está vendo? E quando, o vereis. E quando se tocar o quê? A trombeta, o ouvireis. Tá. Em Isaías 27, 12, 13, de novo, ele cita aqui, ó, no 13. E será
naquele dia que se tocará uma grande trombeta. Vocês viram a diferença, irmãos? Então, uma grande trombeta. Não grandes trombetas, mas uma grande trombeta. Por isso que eu estou fazendo questão de que a igreja veja hoje o significado de trombeta. Porque pode ser uma, ou pode ser duas, ou pode ser mais. Como lá no livro do Apocalipse tem 7. 7 trombetas. Aí, irmãos, nós vemos aqui na Bíblia, esses dias eu estava vendo, deixa eu ver se eu lembro aqui, me ajuda, a trombeta de prata. Rebeca, me ajuda aí a encontrar aonde trombeta de prata. Porque trombetas, né, ou trombeta, né? Vocês sabem que a trombeta era feita de chifre de carneiro, chamada o chofar, né? E também tinha a trombeta de prata também, né, que se encontra no livro de Números. É no livro de Números, capítulo 10. Olha só. Falou mais o Senhor a Moisés, Números 10. Anote aí, irmãos. Que você não somente anote, né, mas esteja atento. Números capítulo 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze 2 trombetas de prata, de obra batida a farás. E elas, todos estão prestando atenção? E elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Então, daria para colocar para nós, né, a trombeta chamada chofar, né, que eles tocavam, e aqui e a trombeta de prata. Uma foto dessa trombeta para que os irmãos possam ver a diferença e saber aonde nós estamos entrando. E eu quero falar sobre a trombeta primeiro. Depois nós vamos entrar lá, mas eu quero falar sobre a trombeta. Eu quero que vocês vejam, né, falando aqui naturalmente, né, aqui, como que tinha a trombeta, né, chamada chofar. Rebeca, coloca essa foto aí para mim, da trombeta. Qualquer uma aí, que tiver aí. Chofar, acho que é chofar, né, irmã? Coloca aí. Vamos lá. Só para você, eu quero que vocês vejam, até esses dias eu estava vendo, né, o tocar, né, dessa trombeta, como que era, né? Eu encontrei algumas, até eu tinha que ter selecionado, no fim não selecionei, para que vocês pudessem ter uma noção assim do povo de Israel. É uma pequena, um chofar, ele é menor um pouquinho, irmã. Tem um tocando o chofar aí. Esse aí está mais, também, mas eu quero aquele de chifre de carneiro menor, né? Chofar. E como, irmãos, que Israel e as crianças tinham que ter noção destas coisas. Sabe, irmãos meus? Os filhos, as famílias. Como o profeta tanto fala, nós vemos na mensagem Sonho Certo, né? Só tem ele assim, né? Isso aí. Acho que dá para vocês verem aí, né? Até tem como eles tocam, e o som que faz, né? E também tem as trombetas de prata. Se buscar lá, vocês vão ver. Buscar assim, as 2 trombetas de prata de Moisés, vai aparecer as trombetas lá, para que vocês tenham noção. Então, tinha essa aí que era feito de chifre de carneiro, e tinha essa aqui que ele pediu para ser feito. Então, tinha, como podemos dizer, né, alguns tipos de trombetas que eram feitos.
Agora, o que eu quero que vocês observem, né? Pode colocar essa imagem aí, né? Dessa de prata aí, Rebeca, essa imagem aí, que aí eu quero que vocês vejam como que eles tinham que... Essa aí já é as duas trombetas de prata. Tá vendo, irmãos? Vocês estão vendo ou não? Vocês não falam amém? Lembra que eu falei? Se vocês falam amém, eu sei que vocês estão o quê? Vocês estão entendendo, vocês estão conectados. Né? Eu não peço amém para mim. É só para mim poder saber, senão eu volto tudo para trás de novo. Então, quanto mais vocês vão captando, mais a gente vai seguindo. Vocês estão vendo a diferença das trombetas ou não? Tá, essas duas trombetas, era trombeta do quê, irmãos? Fala aí, irmãos. E aí você me ajuda também, senão você fica aí... Prata, isso. Faz igual a Moneville atrás do Mombrana lá. É, Mombrana, isso. Duas trombetas de prata. Para que eram essas duas trombetas? Você está com a sua Bíblia aberta aí, em Números 10? Para que eram as duas trombetas, irmãos? Para a convocação da congregação. E para quê? E para a partida dos arraiais. E quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação. Estava lá, eu penso assim, irmão, sinceramente. O gostoso do culto, irmãos, é quando você começa a saborear a palavra. Isso que ele fica bom quando você começa a comer, sabe, assim. Estava todo mundo lá, imagina, irmão, todo mundo lá, irmãos, o irmão aqui, lá, e de repente a trombeta começava a tocar. Começava a tocar. Aí você ouviu o som da trombeta, você estava com o seu menino lá, o Elifas, o que você falaria para o Elifas? Se ouvisse o som da trombeta tocar lá, as duas trombetas de prata, o que você falaria para ele? Não, o que você falaria para ele? Vamos ver. Normal assim. Filho, você está ouvindo as trombetas? Talvez ele disse, pai, o que é esse som? Ou ele diria, pai, irmãos, é igual as crianças aqui, né? As crianças, né? Vocês. Quantos já, né? Já viram, já ouviram o som da campainha para ir para o recreio da escola? Levante a mão. Tá, você está lá assim, né, escrevendo. Como é que era o som lá, irmão? Lá em Abelardo, você lembra ou não? Faz aí. Como é que era? Como é que... Né? O que você fazia lá? Tocava um sininho, não era? Tocava um sininho. E quando tocava, o que vocês faziam? Nossa! Tá. E quando estava brincando lá fora, e tocava o sininho para voltar, hein? Aí ficava enrolando, né? E acabou o recreio. Não era assim, irmãos? Vocês estão entendendo? É assim, irmãos. Aí eles estavam lá, tocava a trombeta lá, eles sabiam que tinha que fazer o quê? Tinha que reunir, irmãos. As crianças sabiam, o pai sabia, a mãe sabia. Olha só como que ele explica. Quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação. Mas, quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Vocês entenderam a diferença aqui? Tá. Quando tocava as duas, era toda a congregação. Todo mundo. Agora tinha que estar com o ouvido atento, não tinha? Para saber que eram as duas tocando. Faz aí, irmãozinho. Faz aí. Vamos nós dois tocar a trombeta? Vai. É isso aí. Agora, sozinha, ó, a diferença.
Tá, deixa eu ver. É duas ou uma que está tocando? Não, acho que é uma. Não, acho que é duas. Se não soubesse, ficava o quê, irmãos? Tá, mas qual que é a diferença de duas e uma? Não, se é duas, é tudo nós. Se é uma, é só os príncipes. Agora pensa, você está lá distraído assim, irmãos, e pensando de repente assim, ó. Você, tá chamando lá, vamos lá, você chega lá. O sacerdote diz, o que você está fazendo aqui? Não, eu ouvi a trombeta tocar. Quantas trombetas tocou? Ah, não sei. Só sei que tocou a trombeta, você viu? E aí, irmão? Presta bem atenção. Viu? Aí, de repente, o sacerdote fala para quem que é seu pai? Hein? Que tribo você pertence? Quem que é sua família? Nunca te ensinou? Que quando toca uma, é só os príncipes. E quando toca duas, aí sim que é a congregação, tem que vir? Sim, sacerdote, sim. Agora eu aprendi, agora eu vou embora. De repente toca as duas. Vamos lá, as duas. Aí não aparece ninguém. Vamos lá, irmãos? Vocês estão aprendendo ou não? Tá. Nós vamos falar sobre... Primeiro nós estamos falando sobre a trombeta. Esse é o culto, nem que nós termine aqui. A trombeta. Por quê? Lê para você ver, lê um pouquinho no parágrafo 135. Observem as trombetas das quais estamos falando. São um chamado para se reunir. Quer seja para uma festa. Para o quê? Para a guerra. Para uma pessoa. Algum dia sagrado ou algo assim. Observem. Vocês dizem, para uma pessoa, sim. Ou para o ano do jubileu. Está vendo? O anúncio da vinda da liberdade, quando eles podiam voltar. Agora, poderíamos tomar uma manhã inteira somente nessa coisa. Nós vamos tomar alguns cultos. Ele não podia tomar uma manhã inteira, porque ele tinha que deixar. Mas nós vamos tomar alguns cultos, uma manhã, uma noite, 2 noites. Eu quero falar sobre a trombeta. Amém? Vocês entenderam? Nós vamos tomar algumas noites sobre a trombeta. Poderíamos tomar, né, algumas manhãs sobre isso. Né? Poderíamos tomar uma manhã inteira somente nestas coisas. Mas agora, entrando nas trombetas. Vocês têm a base do quê? Dos selos e da igreja. Agora vamos entrar na trombeta. A trombeta soou. E a trombeta indica, quer seja o quê? Guerra, ou um dia de festa, ou o que isto quer dizer? É uma reunião do povo. A trombeta. Eu vou parar só aqui, né? A trombeta. Por quê? O que Paulo disse? Quando a trombeta dá um sonido incerto, quem pode se preparar para a guerra? Ou para o quê? Para a paz. Tanto para a guerra ou para a paz. Ou o que quer que seja. Vocês observem isso? Então, tem guerra, paz ou o que quer que seja. Quem sabe? Então, vamos lá todos juntos? Dizer junto, você tem de conhecer como a trombeta soa. Se é uma, se é 2. Agora, olhe o Números 10, 5. O que está escrito aí? Quando retinindo as tocardes, então é para quê? Então partirão os arraiais que estão acampados do lado do Oriente. Agora, que é complicado, hein? Aqui é complicado. Complicou a coisa. O que é retinindo, irmãos? Assim? Retinindo é assim? Será que é assim, irmãos? Retinindo. É isso mesmo? Retinindo. Deixa eu ver se é isso mesmo, né?
Seria repicando mesmo, né? Repicar, ecoar, né? Retinindo, repicando, né? Então, o retinir, né? Seria repicando, né? Seria também o mesmo que tilintando, né? Tilintando, né? Repicando, né? Era para quem partir, irmãos? O arraial da onde? Que estão acampados do lado do Oriente. Irmãos, esse povo tinha que ser bem treinado, não tinha, irmão? Não, senão que bagunça que não ia, que confusão, vamos dizer, que confusão não ia dar, irmãos. O lado do Oriente, com o lado do Sul, com o lado do Leste, com o lado do Norte. Daqui a pouco estavam tudo misturado. Eles tinham que ser um povo bem treinado, não tinha, irmãos? Bem treinado. Como o profeta diz, os eleitos são bem treinados na palavra mesmo. Bem treinados. Aí você vê, às vezes, o pastorzinho dá amém. Não é dar amém, irmãos. Onde que eu estava lendo hoje, irmão, já falando do amém? Não lembro onde eu estava lendo hoje. Eu sempre estou pregando para ela o dia inteiro, né? Coitado. O dia inteiro é pregação. Eu com a irmã Joelma é louvor, né? É leitura, é jejum, é exortação, é correção, tem culto de doutrina, tem culto, vários cultos, né? Vários cultos, né? É tudo, né? Aí eu estava falando sobre amém, eu não sei se eu estava lendo na Bíblia, né? Ou na mensagem, uma mulher falando sobre o amém, né? E ele dizendo sobre o amém e amém, né? Mostrando o significado dessa palavra, sabe? Que é mais profundo do que a gente pensa. Você está conectado, né? Isso sai assim, ó. Isso sai assim para nós, tá? Quantas trombetas, é como dizer assim, ó, quantas trombetas o Senhor falou para Moisés fazer aqui? Quantas trombetas, irmãos? 2 trombetas de prata. De obra o quê? Batida farás. E elas te servirão para a convocação da congregação. E, quando as tocarem juntas, toda a congregação se reunirá a ti à porta da congregação. A tenda, né? Mas quando tocar uma só, era só para os príncipes. Os cabeças dos milhares de Israel. Agora, quando tocar, veja bem, quando retinindo, as tocarem, quer dizer, as duas, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do Oriente. Mas quando a segunda vez, retinindo, as tocares, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul. Retinindo, as tocarão para as suas partidas. Vocês estão entendendo? Então tocava uma, depois tocava pela segunda vez, aí tocava. Então as pessoas tinham que estar, a trombeta está tocando. Qual que é? Como que ela está tocando? É a primeira? É as duas juntos? Uma só? Ou está tocando retinindo? Irmão, o povo tinha que ser bem treinado, não tinha, irmãos? Não podia estar assim, ó, não sei. Não podia estar assim, irmãos. Era um povo, era uma nação, irmãos. Israel, por isso que diz hoje, irmãos, qual que é a nação mais poderosa, mais próxima? Não é Israel? É Israel, irmãos. É a nação cujo Deus é o Senhor, irmãos. Não tem. Mas olha que povo treinado, irmãos. Por quê? Eles são obedientes. Eles são tementes. Eles creem em seus profetas. Eles creem num só Deus, num só Senhor. Eles estão cegados lá. Eles estão cegados. Mas quando os olhos deles se abrirem, pensa no que eles vão fazer. Pense. Por quê, irmãos? Eles são um povo, irmãos, um povo que Deus chamou da menina dos seus olhos. Pensa bem, as crianças, as famílias. Então nós, às vezes, irmãos,
Nós, né, como gentil, como eu estava explicando, né, para a irmã Joelma, que viemos o povo gentil, o povo pagão gentil, o profeta explica para nós éramos levados, né, de qualquer jeito, de qualquer maneira, tanto faz. Mas você vê, irmãos, eu já tenho falado isso, sabe? Você vê uma nação, por exemplo, se falar de patriotismo, né? E você vê que o Brasil não é muito patriota, não, irmãos. O povo brasileiro não é muito patriota, não. Mas tem umas nações aí que eles são patriotas, falando de pátria. Lá no Chile, por exemplo, aonde você vai, tem uma bandeira do Chile no telhado. Não é, irmã? É ou não é? Tem, aqui, a irmã João já foi, o Monte Timóteo, a irmã Ruth já foi, né? Vocês já viram? Né? Tem uma bandeira, tem a irmã Kari ali, né? Não é, irmã Kari? Tem uma bandeira no telhado. Aqui tem no Brasil, a irmã já viu ou não? É difícil ver uma bandeira aí, né, irmão José? O irmão José viajou muito para o Chile, né? Não é verdade isso que eu estou dizendo? Você chega lá, você vê. Aqui no Brasil você não vê muito. Por que eles fazem isso? Eles são patriotas. Aí, os filhos que nascem vão pegando essa cultura. Vocês estão entendendo? Vão pegando essa cultura. Cada país tem a sua cultura. Está entendendo? A cultura aqui, irmãos, é assim, ó. A cultura aqui é assim, deixa eu ver se eu consigo expressar. A nossa cultura é assim, ó. O país só começa a andar depois do carnaval. Quem que já ouviu essa expressão aí? Né? Você vai no. Você vai. O ano você vai ver, o ano. É assim mesmo, o ano começa depois do carnaval. Aí é tanto 5 dias de. É assim a cultura. Aí depois que passa o carnaval, aí tem a Páscoa, aí tem a festa junina, aí tem a festa disso e vai indo. Aí já tem o Natal e. Tá vendo? São culturas, tá? Agora, nós meditamos, hein, o povo de Israel, como que eles eram, irmãos? A cultura deles. Então, quando não era para trabalhar, ninguém trabalhava, irmãos. Aqueles que desobedeciam era o quê? Era extirpado do povo. Agora, nós, irmãos, somos o Israel espiritual. Amém. Nós somos o Israel espiritual, nós somos os eleitos. Nós somos a noiva, nós somos o Israel espiritual. Então, nós entendemos, irmãos, das Escrituras. Nós entendemos das coisas que estão acontecendo. Se a trombeta dá um som incerto, irmão, nós já sabemos que aquilo é um som incerto. Vamos um pouquinho? Vocês estão aprendendo, irmão? Então, olha só. Os filhos de Arão, nós estamos lá no 8, né? Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas. Quem que era para tocar as trombetas? Os sacerdotes. E a voz serão por quê, irmãos? Para estatuto perpétuo nas vossas gerações. Por isso que eu falei nas vossas. O que é perpétuo? Irmãos? Nossa, irmão. Nas vossas gerações. Então, a Belém já tinha que saber, já tem que ensinar ela. Filha, você escutou esse toque da trombeta? Sim, pai. Escuta lá, filha. Ó. De repente, as brincadeiras assim, entre aspas, né? Brincadeira entre aspas. De repente, as conversas, né? Ó, o pai vai tocar a trombeta aqui para você aprender. Aí, isso aqui é para isso, filha. O pré, as escolinhas e tal, e em casa. Agora, o que nós passamos, irmão, de geração em geração para nossos filhos? O que nós estamos passando? Infelizmente. Infelizmente. Eu estou com 2 mensagens que eu quero pregar para a igreja, dentro desse aqui. Eu tenho uma que eu quero pregar para os jovens. Eu quero pregar para os jovens. Vocês se preparam. Um dia desses, se não for esse ano ainda, mas eu tenho uma mensagem que Deus colocou em meu coração para falar com os jovens. E eu tenho outra para a igreja. Tá
Deus colocou uma para os jovens, outra para a igreja. E depois eu quero falar com os pais dos jovens. Não sei quando vai ser, não precisa se preocupar. Talvez é domingo agora, talvez no outro. Eu vou chegar e quem estiver no culto vai receber. 2 mensagens de um assunto que vai abordar, que vai entrar nessas coisas que estamos falando sobre isso aqui. Estatuto perpétuo nas vossas gerações. Sabe o que é nas vossas gerações, irmãos? Então, o Mão Paulo é uma geração, Mão Paulo. Os teus filhos, outra geração. Os teus netos, outra geração. Entendendo? Então, o que o irmão tem que ensinar para o seu neto, né? O que nasceu agora, o último da Cleide. Como é que é o nome, irmão William? Israel. O que o irmão tem que ensinar para ele, para Israel? Vai ensinar tudo que o irmão aprendeu na mensagem, que ensinou para os seus filhos, vai ensinar agora para os netos. E se o irmão tiver vida, saúde, vai ensinar para os bisnetos. O que eles vão aprender? De geração em geração. O que nós estamos passando? Por quê? Nós falamos que o Israel vai nascer, né? Em 2021, não é, irmão William? Em 2021. E em 2021... Israel já nasceu, né? Quem que vai... Aline. É menino ou menina, Samuel? Fala o nome, profetiza, ó, filho do homem, né? E da irmã André é o que, irmão Josnei? Não sabemos ainda também, né? Mas vão nascer. Eles vão pegar a internet 5K, G3 ou 4G? Já vão pegar, irmão Josnei? Já vão pegar o... É 5G? Hã? 5G? Tem a 3G, a 4G, está vindo a 5G. Então, Samuel, o teu que nasceu, o teu menino aí, né, eu não sei, né, o menino, já vai pegar a velocidade 5G. Ele não vai querer saber de celularzinho que não pega 5G, não. Aí os primos vão vir, eu tenho um celular aqui, é 3G. Eu nasci em 2021, mas o meu tem que ser 5G, pai. Porque 5G é melhor, porque anda mais rápido, que assim e tal. Vocês estão vendo, irmão? Falando do natural. Vocês estão entendendo o natural. Escola virtual, tablet, computador e tudo. Na nossa época era Taquara. Você vai ver se eles vão querer ir muito para Taquara, viu? Lá para Abelardo, mexer com... Não sei, viu? Não sei se vocês vão querer pescar traíra, pescar de caniço, né? Pisar no barro lá e... De repente vai dar uma olhada assim. A Dara já é meio assim, enjoada. Belém é mais, né? Um pouquinho mais. A Rebeca brincava naquele... Com a Samara e com a Noeli, as meninas, né? Entrava naqueles lugares lá que ficava riscada, né, mano? Entrava no milharal, saiu do outro lado, né? Você lembra do milharal? Ela entrou no milharal, ficou tudo inchado assim, ó. Palha de feijão? Pensei que era o milharal. Fui pular na palha de feijão. Um monte de palha. Quem que era? De quem que era? De quem que eram as palhas de feijão? Era do Mão Paulo? Quem que estava junto com a Rebeca lá? Ô, Noeli, você não fala nada? Fica quietinho aí, né? Samara e tudo, e pularam, inchou. Quero ver se agora eles vão... A Dara não vai querer, né, Dara? Cadê a Dara? Não vai querer pular na palha de feijão, não? A Dara fica... Esses que vão nascer, presta atenção, esses que estão vindo, que vão nascer, se não ensinarmos
que brincadeira de menina é de boneca, viu? Brincadeira de menina é boneca. Brincadeira de piá é carrinho, né? De cavalo, de carrinho e tal. Não é celular. Mas ali está escrito, viu? Você explica de geração em geração. Nós temos que ter tempo, pegar, explicar de geração em geração o que, irmãos, a mensagem veio fazer para nós, veio restaurar a nossa fé. A mensagem veio trazer de volta. Como que eu gostaria de ter tempo? Cuide, palavras que fala, brincadeiras, gírias. Diz que eu vou entrar nisso aí um dia desses. Vocês aguardam. Palavras e as crianças e gestos. Eu não gosto disso, irmão, sinceramente. Por causa do quê? Você fala, pastor, o senhor é radical? Não. Sou radical, não. O profeta ensina, escute o que o profeta fala sobre essas coisas. E nós passamos. E eu preguei uma mensagem esses dias que eu quero conectar. Não tendo profecia, o povo faz o quê? Quem que lembra dessa mensagem? Eu acho que eu preguei. O povo se corrompe, né, irmão Paulo? O povo vai se corrompendo. Não tendo visão, o povo faz o quê? Se corrompe. O que é se corromper? Vai se corrompendo. Não tendo visão, o povo faz o quê? Se corrompe mesmo. Porque tudo que você vai fazer, você tem que olhar o que o profeta mostrou. Sim. Ó, veja bem. Vamos lá um pouquinho aqui? Vocês estão aprendendo, igreja? Ó, será por estatuto o quê? Perpétuo nas vossas gerações. Então, por isso que eu dei uma escapadinha aqui para falar de geração em geração. Você passa para o filho, vai passando. Por quê? Se não fazer isso, vai se perdendo. Vocês estão entendendo? Nas gerações vai se perdendo, irmãos. Está se perdendo os bons costumes. Isso aqui era lei. Isso aqui era uma obrigação. Isso aqui era uma ordem. Tá, no 9 está escrito o quê, irmãos? No 9. E quando na vossa terra sairdes a fazer o quê, irmãos? A pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocarei as trombetas retinindo. Irmão, tinha que saber. Tá, por isso que diz, é para guerra, é para paz. Ó, e perante o Senhor vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vosso inimigo. O inimigo estava vindo, eles tocavam a trombeta também ou não? Tocava a trombeta também, retinindo. Tocareis as trombetas retinindo. E perante o Senhor vosso Deus haverá o quê? Lembrança de vós, e sereis o quê? Salvos. Irmãos, que alegria, irmãos. O inimigo estava vindo, eles ouviam a trombeta tocar. Eles estavam seguros que o Senhor ia dar para eles a batalha. Eles estavam firmes. Não, o Senhor pelejará por nós. Semelhantemente, no dia do quê, irmãos? No dia da vossa alegria, nas vossas solenidades, nos quê, irmãos? Nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vocês observaram o valor que tinha a trombeta para eles? Era só um tocar, só de uma maneira? Várias maneiras, várias formas. Às vezes tocava as duas, às vezes tocava uma. Agora, observem isto, né? Nós estamos olhando, irmãos, nós
estamos olhando aqui um quadro natural nas Escrituras. Então, eles tinham as duas trombetas de prata. As Escrituras que nós lemos, a trombeta de chifre de carneiro, onde que está escrito aqui, Rebeca? Só para nós lermos, voltarmos lá e lermos, para que vocês gravem isso e observem. Eles tinham que saber, eles tinham que conhecer, né? Vendo? Eles tinham que conhecer, saber, né? Então, o tocar a trombeta, foi isso que o profeta disse. Agora eu quero levar isso aqui, né? Um pouquinho, mais um pouquinho aqui. Quero tomar do natural, vamos pegar do natural e nós aplicarmos para o espiritual. Pegar do natural e aplicarmos para o espiritual. Na mensagem, uma trombeta que dá o som certo, né, que eu falei para vocês, que o profeta fala bastante nessa mensagem. Deixa eu ver se eu peguei aqui, meus amigos, essa mensagem aqui. Uma trombeta que dá um som certo. Mas se não está lá, meus amigos, acho que está lá. A trombeta que dá um som certo. Só pega ali para mim. A trombeta que dá o som certo. O profeta fala sobre esse treinamento, que é o que eu estou batendo nisso, estou falando com a igreja sobre isso. Isso aqui. Então ele fala assim, ó. Ele fala aqui, ó. Quando Paulo disse nas Escrituras sobre a trombeta, ele disse assim, Paulo disse nas Escrituras, uma trombeta que dá um sonido incerto, parágrafo 102, Paulo disse nas Escrituras no sentido de um soldado em treinamento. Um soldado treinando a reconhecer a um som. Agora, um soldado tem que aprender os sons. Do clarim ou da trombeta, ele disse. Ele não sabe se a trombeta soar, né, tocar, se ataca ou se recua. Agora nós temos uma base na Bíblia para isso, não temos? Números, capítulo 10. Se tocava as duas trombetas, eles tinham que se reunir lá diante da tenda da congregação. Se tocava uma só, era só para os príncipes dos milhares. Se tocava retinindo, primeira vez, era do lado do Oriente. Depois tocava de novo, já era o Sul. E assim eles saíam. Aí, se tocava de novo, era para eles partir, né? Para Arraial sair, né? Não, era para... Tem que gravar tudo os toques, né? Quando fosse a guerra, né? Tinha que tocar, que aí o Senhor ia pelejar por eles. O Senhor ia lembrar deles. Então, eles não podiam ir para a guerra sem o toque das trombetas. Quando eles se reuniam também para a festa, para a solenidade, também tinha o toque. Tá? E isso era para ser ensinado de geração em geração. Irmãos, isso passava por treinamentos. Treinamentos. Não era, irmãos? Treinamentos. Por isso que o profeta está dizendo aqui, ó, que Paulo estava dizendo no sentido de treinar. Ó, se é para atacar ou recuar, se ele não sabe a diferença, que tipo de exército confuso você teria? O inimigo, certamente, triunfaria sobre um bando de soldados que não fossem melhor treinados do que isso. Então, quando fala a palavra treinamento, então eu lembro daquela irmã, daquela mulher que veio diante do profeta para receber oração. Quantos lembram disso?
que aí ela começou a pular, vocês lembram? E a pular, e o irmão Brando dizia para ela, calma, irmã, deixa eu orar, e ela não parava de pular. Ela recebeu oração? Quem lembra disso? Não. Ela não recebeu. Ela foi curada? Não. Por que ela não foi? Disse, o pastor dela não ensinava ela. Aí a outra veio. Como que a outra veio? A outra veio já reverente, treinada, ouviu e recebeu. Então nós temos recebido treinamento da parte de Deus. Jesus treinava os seus discípulos. Ele dizia para os seus discípulos, ele treinava os seus discípulos, orientava os seus discípulos. Então quando aquele irmão morreu, lá na igreja do profeta, lembra o irmão? Oi? O que o profeta disse para a igreja? Ó, vocês sabem melhor do que isso. Tranquilo, vocês são treinados. O que está acontecendo? Se vocês sabem o melhor, continuem em reverência, continuem orando. A igreja era treinada, irmãos. E Paulo estava dizendo isto. Ó, veja bem. Olha isso aqui, ó. O inimigo certamente triunfaria sobre um bando de soldados que não fossem melhor treinados do que isso. Amém? Aí ele diz, esse é o problema com nossas igrejas. Então eu estou ouvindo isso do profeta. Você está ouvindo isso do profeta? O que ele está dizendo? Esse é o problema com o quê, irmãos? Com nossas igrejas. Nós, veja bem, o treinamos com o quê? Com credos. Diferindo um do outro. Temos que estar unidos. Temos que conhecer o quê? Uma trombeta. Então, qual é a trombeta? Você viu onde o profeta estava dizendo? Qual é a trombeta? Eles dizem, a trombeta do Evangelho. É isso, ele disse. É isso. A palavra do Deus vivo é a trombeta. Não misture nada com ela. Não pode misturar nada. Porque se misturar, ela começa a dar um som. E quem vai se preparar? Porque ela tem um som, sabe, irmãos? A trombeta tem o quê, irmãos? Ela tem um som certo. Sabia, irmão? Ela tem um som certo. Ela tem um som, irmãos, ela tem um som certo. E é igual músico. Então, William, o sax, qual que é a afinação do sax? Si bemol. Tem outras afinações ou não? Tem dó? Tá. Afinação do violino? Lá. Você entende, Mosmilda? Não? Não? Não entende? Não. Tá vendo? Não entende, mas o William entende, os músicos entendem. Tá. E a afinação do violão? Qual é? Hã? Mi. Começa com mi? Mi. Mais grave. Mi. A bateria tem afinação, não tem, Samuel? Qual que é a afinação da bateria, Samuel? Hã? Oi? Não, mas qual que é a afinação da bateria? Tá, depois você pesquisa lá e passa lá, baterista. A bateria é afinada por nota. O baixo, Ismael. Hã? Si. Vocês veem, irmão? Cada instrumento tem uma afinação. Não é assim? Aí você vê, cada instrumento tem uma afinação, irmão. Talvez você fale assim, pastor, não estou entendendo nada. Eu quero que você procure. Se você não entendendo, procure o mínimo entender o seguinte: cada instrumento tem uma afinação. Para fazer o quê? Seria o quê, irmão? Para fazer uma harmonia, não é? Seria harmonia? Para fazer harmonia. Harmonia. Cada um tem a sua afinação, aí faz essa harmonia que você vê aí. Entendeu, irmãos? Afinação. Tá. Então, se você afinar o instrumento fora, né? Tá entendendo?
daquele tom, vai dar um problema. O teclado ele é afinado. O teclado ele tem uma afinação, não tem? Seria 440 Hz. Que ele vem de fábrica, né? Seria 440 Hz. 440 Hz. Aí até eu fiquei perdido. É uma vibração, né? Uma onda sonora. Tá. Você compra o teclado, ele já vem afinado, não é? Entendeu? Aí você afina o violão, aí você afina o baixo e tal. Tudo tem certo. Agora, se pegar o teclado ele tem uma afinação ali, né? Se pegar que tem as teclas ali. O teclado, ele tem um sistema que ele muda a afinação, não tem? Como é que chama? Transpose. Mais ou menos assim. Então, quem não sabe tocar naquela afinação, só sabe tocar, por exemplo, em dó, né? É isso? É. Que é a nota mais fácil para tocar é em dó, né, irmãos? Você não toca? Violão. Qual que é a nota mais fácil? Para mim é Ré. Para você é Ré. Fá sustenido. Tá vendo? Então, para você é Ré. Se você pudesse ter o transpose que fala, no teclado ali, você sabendo bem Ré, você coloca lá, tudo os hinos que você for tocar, você toca no acorde de Ré e ele põe no acorde que precisa ser. Chama transpose, faz as escalas. Né? Talvez seja difícil para você entender. Mas vamos lá. Com tudo isso que eu falei, vamos ver se nós conseguimos se entender aqui. A palavra só tem uma afinação. Amém? Amém. Vocês entenderam agora? A palavra tem uma afinação de fábrica. Desde lá do Jardim do Éden. Amém? Desde antes da fundação do mundo, a palavra já vem com essa. O que acontece, irmãos? É que as pessoas não sabem tocar, não conseguem vir, né? Aí ele dá uma mexidinha no... Aumenta um pouquinho, abaixa um pouquinho. É? Vários toques, mas a mesma afinação. Entendeu? Mexe ali. Então, aí eu entendo assim, irmãos. Moisés tocou, né? Elias tocou. A palavra de Deus, irmãos, ela é... Desde lá de Gênesis, ó, não acrescente e nem tire. Deixa ela. Do jeito que ela é. Aí para te ajudar um pouquinho, para te ajudar para nós, quando Elias, o Mombrano fala, quando Elias deixou o manto para Eliseu, o profeta disse que Eliseu teve que fazer o quê? Quem lembra disso? Se Eliseu fosse muito magro, ele tinha que fazer o quê, o Mombrano disse? Ele teve que se adequar ao manto de Elias. O manto de Elias ficou grande para Eliseu. Eliseu levou num alfaiate? Não? Ah, dá uma apertadinha aqui para mim, que ficou... Elias era um pouquinho mais gordo que eu. Ficou meio grandão aqui, assim. Dá uma ajeitadinha aqui. A mulher disse, não. Ele usou o manto de Elias. Aí o profeta disse, ou ele teve que engordar ou emagrecer. Um termo para a gente entender que a palavra de Deus, irmãos, nós, né, adequamos a palavra de Deus. Se temos que tirar alguma coisa, não é na palavra, é em nós. Vocês estão entendendo? É em nós. Vocês estão entendendo? É em nós. Agora, quando Davi foi usar a roupa de Saul, os equipamentos de Saul, ele disse, não vou emagrecer, nem engordar, isso aqui não é para mim, não serve nada para mim. O meu eu já sou acostumado. É esse aqui, é 5 pedrinhas e uma funda, e o Senhor dos Exércitos vai pelejar por mim. Isso aqui não é teologia e tudo, denominação. Todas essas coisas, irmãos, o natural explica o espiritual. Aí, irmãos, o que me chamou a atenção, assim, ó, não misture nada com ela, é por isso que nós estamos falando. Não faça alguém tocar uma harpa francesa e o outro tocar um cornetim. Aí, ninguém sabe o que fazer, isso traz confusão. Paulo estava falando sobre treinar um homem
para reconhecer um som. E assim como é aquele sonido, ele sabe exatamente o que fazer, porque o corneteiro tem ordens do capitão-chefe. E quando ele toca essa trombeta, o exército sabe exatamente o momento para se adiantar ou para recuar, ou se é para virar à direita, ou se é à esquerda, ou o que fazer, pelo soar da trombeta. Olha quanto importante é isso. Porque aí você reconhece essa voz. Você reconhece o que está acontecendo. Amém? Agora, exército, guerra. Sempre foi guerra. Nós nunca nos unimos à igreja ou entramos para a igreja para vir aqui para um piquenique. Nós devemos perceber que estamos chegando a um campo de batalha. Então, todos compreenderam nessa noite? Vamos ler de novo o parágrafo 135? Vamos? Olha só. Agora observem. Vamos todos ler o 135. Agora observe as trombetas das quais estamos falando. São um chamado para se reunir, quer seja para uma festa, para a guerra, para uma pessoa, algum dia sagrado ou algo assim. Observe. Vocês dizem, para uma pessoa? Sim. Ou para o ano do jubileu, o anúncio da vinda da liberdade, quando eles podiam voltar. Agora, poderíamos tomar uma manhã inteira somente nessas coisas. Amém? Por isso que nós estamos tomando essa parte da noite aí, né? Mas agora, entrando nas trombetas, vocês têm a base dos selos, da igreja, né? Agora vamos entrar na trombeta. A trombeta soou. E a trombeta indica quer seja a guerra, ou um dia de festa, ou o que isto quer dizer? É uma reunião do povo. A trombeta. Paulo disse, quando a trombeta dar um sonido incerto, quem pode preparar-se para a guerra? Ou para a paz, ou para o que quer que seja? Quem sabe? Você tem de conhecer como a trombeta soa. Portanto, quando a trombeta soa, nós vemos algo na terra hoje. Há uma grande inquietação em algum lugar. Todos sabem disto. Todos se tornaram neuróticos. O mundo inteiro é um mundo neurótico. E sabemos que há algo errado. O Pentágono, em todos os lugares, sabemos que há algo errado. Agora, a única maneira em que você conhecerá o que o sonido da trombeta é olhando aonde? É olhando o que a folha de música diz. Está vendo? Isto é tudo. Isso é uma grande sinfonia. Veja. E está o que, igreja? E está soando. Você viu que ele já colocou aqui o Pentágono, o mundo neurótico? Então, temos que entender o que significa o soar, o que significa a trombeta. Amém? No próximo culto, eu quero entrar um pouquinho mais sobre o significado de trombeta. Esse culto aqui, eu deixei especialmente para nós olharmos em Números 10, olharmos em algumas escrituras aqui e ver, como disse o profeta, que se não formos treinados mesmos, e passar de geração em geração para os filhos, o profeta vai virar uma confusão. Uma confusão. Mas a confusão está vindo do quê? O povo não sabe o quê. Não, viu? Está tocando aqui, está tocando ali, está tocando lá, está tocando lá. Se está desafinado, se está afinado, se acrescentaram um pouquinho no toque, se não acrescentaram. Então, os nossos ouvidos, é por isso que eu estou escutando a sua voz. Os nossos ouvidos têm que estar afinados para ouvir a voz de Deus. Lembra de Elias lá? Houve fogo, houve terremoto. Aí houve uma voz mansa, suave. O que fazes aqui, Elias? Ele saiu. E o profeta disse, em meio a essas vozes, várias vozes,
Há 7.000, né, que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Eles estão ouvindo a sua voz. Quem são esses? São treinados, não são? Não são treinados. São homens e mulheres treinados, filhos treinados, de geração em geração. Vamos se pôr de pé, que você possa observar estas coisas, né? Eles colocaram para mim aqui a China coloca em órbita o primeiro satélite com tecnologia 6G. Já passaram o 5G, então? Sabe o que significa isso aqui? Isso aqui é uma trombeta. Isso aqui é um som. O que esse som significa para os eleitos? O que significa esse som para os eleitos? E se multiplicará a ciência. O que significa? Escuta, a China colocou a 6G lá já. Quando vi o exército aqui, quando vi essas coisas, tem uma trombeta do Evangelho, ele disse. Tem uma trombeta. Tem uma voz falando, irmãos, falando com Abraão. Lá na tenda. Viu? Eu vou te visitar. Viu? Você vai ser transformado, como foi cantado aqui. Um dia serei transformado. Um dia partirei. Só espero ouvir o som da última trombeta soar. Você está assim esperando. Senhor Deus, terminamos esta porção. Agradecemos, Pai, por este momento. Que a igreja, que os irmãos sejam um povo treinado pelo Teu Espírito Santo. Não eu, mas o Senhor que tem treinado os Teus filhos a ouvir a voz. Como disse o Teu profeta, Paulo estava treinando esses homens aqui a ouvir o som. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nesta noite, cada família possa estar firme, possa estar com seus ouvidos espirituais abertos e reconhecendo cada tinir e retinir das trombetas, Senhor, nesses dias. Qual é o som? Pai, eu agradeço por estar aqui nesta noite, porque o Senhor tocou a trombeta do Evangelho e nós ouvimos a sua voz. E agradecemos por estarmos reunidos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos continuar firmes na batalha, Pai. Queremos continuar firmes na batalha, Senhor, como soldados cristãos e treinados, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a cada um.